Agora, irmãos, a pedra angular. Agora a alegoria, a gente vai ver as alegorias aqui. A pedra angular de Isaías 28:16 é a mesma de Salmo 118:22. É a porta das ovelhas de Salmo 118:20. Então o que é aqui? A pedra é a porta e também é a videira. É isso que nós vamos ver agora. As três alegorias são inerentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui, a videira verdadeira de João 15:1. A porta dos justos de Salmo 118. Jesus confirma, nós já vamos ver a confirmação já, João 10:7-9. E a pedra angular de Isaías 28:16, Salmo 118, Atos, Pedro, Coríntios e Mateus 16:18. Agora, aqui ó. Primeiro, a pedra angular de Salmo 118:22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra, alegoria de pedra é Jesus Cristo. A segunda, a porta dos justos ou das ovelhas, de Salmo 118:20. Esta é a porta do Senhor pelo qual os justos entrarão. Então a alegoria da pedra e da porta de Salmo 118, verso 20 e 22, é a mesma alegoria dizendo que o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha a prova de que a porta é Ele. A pedra é a porta. Pedro não é a porta. Quem é a porta é Jesus Cristo. Nós vemos isso no livro de João, capítulo 10, versos 7-9. Está escrito: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagem. O foco aqui, não vou nem explicar, o foco é só mostrar para os irmãos e para as irmãs que a porta, que a pedra, a alegoria da pedra, também é a porta. Quando o Senhor Jesus Cristo falou da alegoria em Mateus 16:18, ali é uma alegoria. Essa alegoria de Mateus 16:18 é a mesma alegoria de Salmo 118:22, de Isaías 28:16. E a pedra é a porta. Pedro não é a porta. Olha a prova. É juntar as alegorias. A alegoria da pedra é a mesma alegoria da porta, é a alegoria da videira. Jesus Cristo é a pedra de Mateus 16:18. Uma notinha. A pedra descrita pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 16:18 é a mesma pedra de Salmo 118:22. E a prova está nestes versos que acabamos de estudar. Tá aí os versos, né? Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, Pedro, Atos e Coríntios. Observe no detalhe do contexto de Salmo 118:22 que a pedra também é a porta dos justos, e a porta dos justos é Jesus Cristo. E aqui o verso que nós acabamos de ler, né, meus irmãos? Não vou ler de novo. E aqui só se Jesus Cristo é a pedra e também é a porta, logo o apóstolo Pedro nunca foi a pedra descrita pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 16:18, pois o próprio apóstolo Pedro, na epístola 1 Pedro capítulo 2, verso 4, 6 ao 8, e Atos capítulo 4, verso 8 ao 12, o apóstolo Pedro pregando e ensinando para todo mundo que a alegoria da pedra, a pedra é Jesus Cristo, e não é a blasfêmia que o papado prega que Pedro é a pedra. Jesuítas, papado, o tempo de vocês está acabando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o selamento dos 144.000 israelitas descrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 8, começará no Brasil. E um detalhe que não está nesse estudo, mas eu vou falar: quem são os verdadeiros israelitas? Quem são os verdadeiros israelitas? Os verdadeiros. O verdadeiro israelita, que é o verdadeiro judeu, pode ler lá Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 30, que é igual o Israel de Deus,
Gálatas capítulo 6, verso 16. Então deixa eu ler esse daqui para os irmãos. Logo, o apóstolo Pedro nunca foi a pedra descrita pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, 18, porque a pedra é a porta, e ambas as alegorias são inerentes ao Senhor Jesus Cristo, pois quem assentou a pedra em Sião, que é a igreja, foi o Eterno, como vimos em Isaías 28, 16. Então, biblicamente falando, quem é o Papa da Igreja Romana? Porque a Igreja Romana diz que ele, o Papa, é sucessor do apóstolo Pedro, que é a pedra descrita pelo Senhor Jesus Cristo. Por que a Igreja Romana fala isso? Por que eles vivem isso? Porque o que eles pregam é a operação do erro, é a operação do engano, é o engano descrito em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 12, a operação do erro, segundo a eficácia de Satanás. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 1 ao 5, os irmãos podem ver lá, e o dragão, que é o diabo, como está descrito em Apocalipse 12, 9, e o dragão, que é o diabo, deu o poder para a besta, que é o papado. O papado age pela influência de Satanás. Quem é o Papa, então? O título Papa é o chifre pequeno, de Daniel 7:8. O rei feroz, de Daniel 8, 23 a 25. O homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2:3. Pecado é transgressor da Torá, transgressor da lei, como está em 1 João 3:4. Quarto, o Papa é o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, verso 3. O filho da perdição é o tipo Judas Iscariotes, que fez um acordo financeiro com os políticos, né? Com os políticos ali, com os judeus, tal, do templo, aqueles hereges lá, que não aceitavam, para entregar Jesus. Assim é o papado. O papado, ele faz um acordo com a política dos mundos, para entregar, para colocar na cadeia, para destruir o ministério dos santos de Deus. Os homens de Deus começam com o ministério dele. Quando começa a crescer, esses jesuítas diabólicos entram em ação com o governo para destruir os ministérios dos homens de Deus. Esse governo do Brasil é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A Dilma e o Michel Temer são satanistas. E que Deus abençoe e liberte esses dois diabólicos também. Continuando, quem é o Papa? É o iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. É Bíblia? Então pode vir, vem em mim. Eu não conheço nada não sei nada da Bíblia não. Mas é Bíblia? Então pode vir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O selamento dos 144 mil israelitas, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 8, iniciará no Brasil. Vai segurando que é de graça, por graça e em graça. Quem é o Papa? Sexto, é o Anticristo, descrito em 1 João, capítulo 2, verso 18. É o nome de blasfêmia, o Papa é o nome de blasfêmia, Apocalipse 13, 1, que quer ser Deus. Oitavo, o que muda as leis, estatutos e festas decretadas pelo Eterno, Daniel 7, 24 e 25. Quem é o Papa? Nono, é o líder do reino que só pratica e ensina blasfêmia, Apocalipse 13, 6. Concluindo, o Papa, líder da Igreja Romana, é sucessor dos imperadores romanos e carrega o título de Sumo Pontífice, que quer dizer sumo sacerdote ou bispo dos bispos também. E sumo pastor ou pastor dos pastores. É isso que é sumo pontífice. Quer dizer que é isso daí. É o sumo. Isso é a blasfêmia. Observe quem é o sumo pastor descrito pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao 4 está escrito: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu,
que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível glória, incorruptível coroa da glória. Quem que vai dar pra gente a coroa da glória? É o sumo pastor. E quem é esse sumo pastor que nos vai dar a coroa da glória? É o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3, 21, 22 está escrito: a quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vejamos biblicamente quem é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, irmãos santos, participante da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a suma, o resumo de tudo, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não ao homem. Em Hebreus 9:11 está escrito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Uma nota para concluir a mensagem, meus irmãos. Só existe um Deus, o Eterno, e um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Só existe um sumo pastor, um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Papa é o Anticristo, o filho da perdição. E esse título, Papa, Sumo Pontífice, será aniquilado, exterminado da face da terra, junto com todos os reinos do mundo. E para isso, o Eterno está levantando o seu exército. Apocalipse 17, 14 e 19, 19, já bate as portas. Meu nome é Miguel, servo do Eterno e do Filho dele, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu concluo por aqui esta mensagem e agradeço a Deus por ter me usado para liberar essa palavra profética aos irmãos e às irmãs e a toda essa nação brasileira. E que o Eterno e o Filho dele sejam glorificados por toda a eternidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o selamento dos 144 mil israelitas, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 ao 8, começará no Brasil. Meu nome é Miguel, servo do Eterno e do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar com uma oração, meus irmãos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais esse momento. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, e obrigado por me usar para liberar essa palavra a toda essa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a Ti que Teu Espírito Santo confirme essa mensagem profética a todos os corações de Seus servos e servas espalhadas em todo o mundo, para a honra e glória do Teu nome e do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Até a próxima, meus irmãos. Shalom Adonai.